Meus amigos, vamos agora falar sobre a obesidade. Como é que a gente consegue melhorar a questão do peso, né? Da massa corporal, o acúmulo de gordura visceral, gordura subcutânea. Como é que a gente consegue melhorar utilizando as plantas medicinais? Bom, antes de falar sobre a obesidade, que parece hoje ser uma epidemia, uma pandemia no mundo, né? Parece que a maioria das pessoas tem sofrido com excesso de peso, né? Muito ligado com a questão da nossa alimentação industrial, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso, hábitos de vida, sedentarismo e tudo mais. Mas a gente precisa entender o que é esse processo da obesidade, como é que isso se instala na nossa vida. Uma coisa muito interessante que a gente precisa entender é o seguinte: toda máquina, para funcionar, tem uma demanda de energia, ou seja, ela tem um consumo de energia. O seu carro, para funcionar, precisa de um consumo de energia, um liquidificador precisa de um consumo de energia, e o seu computador ou o seu celular agora ligado precisa de um consumo de energia. Se esse consumo, se você oferece para ele uma, vamos dizer assim, uma disponibilidade de energia menor do que o necessário, ele não funciona, ou funciona mal, certo? Agora, se você fornece uma quantidade maior de energia, você sobrecarrega o sistema. E assim funciona com tudo, inclusive com o nosso organismo. O nosso organismo tem uma demanda X determinada, uma demanda mínima de energia para funcionar. Para que todas as suas funções metabólicas, todos os seus órgãos, sistemas, cada célula esteja funcionando da melhor maneira possível, para que ele desempenhe todas as funções dele na plenitude, ele tem uma demanda mínima de energia. Quando a gente consome menos do que essa demanda, se a gente não tem recursos disponíveis para utilizar no próprio corpo, a gente vai entrar no estado de desnutrição. E aí as coisas começam a funcionar mal. O sistema imunológico funciona mal, a digestão funciona mal, o intestino funciona mal, o estômago, tudo vai funcionando mal, né? Porque a gente tem uma disponibilidade de energia menor do que a nossa demanda mínima para funcionar. Ao mesmo tempo, se eu tiver um aporte maior de energia do que o meu organismo consegue consumir em um dia, ou seja, que a demanda normal de energia dele, aí eu tenho uma sobrecarga do sistema. E é importante entender que no caso do nosso corpo, essa sobrecarga se reflete no acúmulo de reservas no corpo. E essas reservas vão acontecer, na maioria das vezes, na forma de gorduras. Essa demanda mínima de energia que o nosso organismo precisa é chamada de taxa metabólica basal, ou seja, é o limite mínimo para que tudo funcione bem. Para você ter uma ideia, por exemplo, no caso de uma pessoa que tem 21 anos, 80 quilos, 1,75 m, segundo algumas tabelas nutricionais e cálculos nutricionais que podem ser feitos, ela precisa de aproximadamente 2.900 calorias por dia para o organismo dela funcionar bem. Mas não quer dizer que todas as pessoas precisem da mesma demanda energética, nem todo mundo tem a mesma taxa metabólica basal, nem todo mundo precisa consumir a mesma quantidade de calorias, ou seja, de energia. Por exemplo, o que eu preciso é diferente do que o Gabriel precisa, é diferente do que você precisa. Então precisa ter o acompanhamento de um nutricionista que vai observar de acordo com o seu peso, de acordo com a sua idade, de acordo com o seu sexo, com a sua atividade física, né? A maneira como você desempenha as suas atividades físicas, sua demanda física, qual é a sua taxa metabólica basal, ou seja, quanto realmente de energia você precisa ter de aporte para poder viver com saúde, com a plenitude de todas as suas funções metabólicas. Como eu disse, todo o excesso de energia que entrar no sistema, ele vai acabar sendo armazenado. O nosso corpo não desperdiça nada, ele não joga energia fora. Né? É muito desgastante para o nosso corpo conseguir essa energia, e o cérebro tem uma tendência de autoproteção, de tentar fazer reservas e armazenar essa energia. É por isso que as pessoas engordam com tanta facilidade. Se a pessoa começa a consumir uma demanda frequente, maior do que é a taxa metabólica basal dela, se a pessoa começa a consumir mais energia do que o necessário para o corpo dela, isso vai ser acumulado no organismo, certo? Então é importante a gente entender isso, que se eu estou comendo em excesso, meu organismo não vai jogar fora, ele vai armazenar. E como é que ele faz isso? Existem algumas maneiras de armazenar energia. Tudo no nosso corpo pode voltar a ser energia. Os açúcares, as gorduras, as proteínas, elas podem ser quebradas numa situação de emergência e voltar a ser energia para o uso do organismo. Mas, via de regra, esse armazenamento acontece de que maneira?
Carboidratos, por exemplo. Você consome carboidratos, amidos, açúcares, vêm através da sua alimentação, são quebrados na boca, são quebrados no estômago, são quebrados no duodeno e são absorvidos pelo intestino na forma de glicose, que é um carboidrato muito pequeno. O menor carboidrato que a gente tem é a glicose. Ela entra para a corrente sanguínea e pode ser utilizada nos processos metabólicos. Mas glicose em excesso é um problema. Não pode ficar solta na corrente sanguínea. O que acontece? Todo o nosso sangue vai passar pelo fígado e quando passar pelo fígado, o excesso de açúcar livre vai ser aprisionado pelo fígado, vai ser recolhido pelo fígado e vai ser transformado numa molécula grande chamada glicogênio. A glicose é uma molécula pequenininha, o glicogênio é uma molécula gigante. E o fígado faz como se ele estivesse brincando de Lego, brincando de montar peças. Ele vai pegando as glicoses e grudando uma na outra, grudando uma na outra, grudando uma na outra, fazendo uma cadeia longa, que é o glicogênio. O glicogênio tem que ficar armazenado no fígado ou nas fibras musculares. Então tem o glicogênio muscular, o glicogênio hepático, ele fica sendo armazenado ali. Para quê? Se eu preciso de energia para uma determinada atividade, aí vem a insulina, glucagon, todo o sistema de hormônios que controlam a glicemia e vão quebrando esse glicogênio que está no meu fígado, liberando para a corrente sanguínea para que ele possa ser utilizado nas funções metabólicas de cada uma das células do nosso corpo. Essa é uma das formas de armazenamento, o armazenamento dos carboidratos. Já as gorduras, ou quando elas entram na nossa corrente sanguínea na forma de triglicerídeo, quando ela entra na nossa corrente sanguínea na forma de VLDL, LDL, ela vai sendo consumida, né, vai sendo utilizada, distribuída, mas vai sendo armazenada. O triglicerídeo vai já direto sendo armazenado nos adipócitos, que são as células que armazenam gordura, e vão formando as capas de gordura no nosso organismo, as grandes reservas que o nosso organismo apresenta. Existem dois grandes conjuntos de massas de gordura no nosso corpo, que é a gordura subcutânea, ou seja, ela se forma debaixo da pele, e a pessoa fica com aquela textura mole na pele, né, por conta da barriga, né, no tórax, nos braços, né, forma aquelas massas de gordura debaixo da pele e pode formar bolsas muito grandes de gordura. E pode ficar armazenada em volta dos órgãos, que é chamada de gordura visceral. E essa talvez seja mais perigosa ainda, porque ela vai comprometendo a função dos órgãos. Pode ficar em volta do fígado, em volta do rim, em volta do intestino. Vai se formando capas de gordura, que é a gordura visceral, certo? Então, é dessa forma que o organismo vai armazenando e que você vai engordando. Você vai tendo excesso de reservas. É como se você tivesse um fogão a lenha e você tivesse lenha guardada para queimar para os próximos 20 anos. Mas você continua cortando lenha e guardando lenha. Ou seja, chega uma hora que não tem onde guardar. E no nosso organismo, só que no nosso organismo acontece um fenômeno interessante. Sempre tem onde guardar. O nosso corpo vai crescer, 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 expandir, dilatar, para sempre poder armazenar mais e mais gordura. De verdade, ninguém consegue consumir exatamente a quantidade de calorias que precisa para aquele dia. Eu preciso de 2.874 calorias, vou consumir 2.874 calorias. Ninguém consegue fazer essa conta e consumir exatamente isso. A gente precisa ter um nível de equilíbrio. Hoje eu consumi mais, amanhã eu vou consumir menos, mas dentro de uma margem de segurança em que eu consigo controlar o meu peso, estar saudável, sem excesso de armazenamento de gorduras, certo? Então é importante a gente ter essa ideia. Não dá pra gente fazer uma dieta extremamente rígida e não consumir um grama, uma caloria a mais do que eu realmente preciso. Tá? Mas o grande problema, por que as pessoas estão tão obesas? O grande problema é que essa balança fica cada vez mais desequilibrada. Ou seja, as pessoas cada vez mais quebram esse padrão, essa margem de segurança e extrapolam. Ah, é só no final de semana, é só na quarta-feira e no sábado, é só... Não importa. O importante é o saldo geral do aporte de energia que você está consumindo, o aporte de gorduras, de triglicerídeos que você está fazendo no seu organismo, no saldo total. Isso vai sendo armazenado. Tudo que for absorvido pelo seu intestino e entrar na corrente sanguínea vai ser absorvido. Por isso a importância da gente ter uma alimentação equilibrada, de ter o acompanhamento de um nutricionista para saber exatamente qual é o nosso perfil de alimentação e como a gente deve gerir esse perfil de alimentação. Outra questão importante que as pessoas têm deixado de lado cada vez mais é o consumo de água, o consumo adequado de água. Para que nossas funções metabólicas, para que o nosso organismo funcione plenamente, ele precisa de uma demanda hídrica também.
E se a gente não tem essa demanda hídrica, fica mais complicado o processo de digestão, fica mais complicado o processo de circulação e tudo isso compromete também, no caso da obesidade. Você precisa consumir água para conseguir eliminar as gorduras também. Então isso é importante a gente ter em mente. O aporte de água que a gente faz no nosso organismo. Se a pessoa me perguntar hoje, Daniel, quanto de água eu preciso consumir? Eu vou dizer para você o seguinte, uma média geral é 1 copo de água de 200 ml por hora enquanto você estiver acordado. Você acorda, toma 1 copo d'água. Você acordou às 7, 1 copo às 7, 1 copo às 8, às 9, às 10, às 11, meio-dia, 1, 2, 3, 4, 5, fui dormir às 10. 10 horas da noite eu tomo o último copo d'água e vou dormir. Isso é um volume interessante de água para o organismo de qualquer pessoa. Agora, se você quer uma outra medida, você quer um referencial, é só você ir no banheiro e olhar a sua urina. Se você estiver urinando mais escuro, então você está faltando água no seu sistema. A cor da sua urina tem que ser o mais parecido possível com a da água que você bebe. Quando a urina estiver clara como a água, então você está consumindo uma quantidade adequada de água todos os dias. Então essas são medidas que você pode utilizar para acompanhar o seu uso, o seu consumo de água. Uma outra questão que quase vira um tabu da nossa sociedade, para quem tem obesidade ou sobrepeso, é a questão da prática física. As pessoas inventam sacos e sacos de desculpas. Eu não tenho tempo, eu não tenho disponibilidade, meu joelho dói. Mas tudo isso são somente desculpas. A gente precisa encontrar o tempo e a forma de cuidar da nossa saúde, senão cada vez vai ser pior. Cada vez vai ser pior. Então você acordar 1 hora mais cedo e fazer uma caminhada, ou você vai para o seu trabalho, você trabalha no 3º andar, então você desce no 2º e sobe de escada, ou vai desde o 1º de escada, desde o térreo de escada, ou você vai de ônibus e desce 2, 3 pontos antes para fazer uma caminhada. Todas essas são estratégias muito simples de aplicar. Ir à academia, ter um personal trainer, pode ser ótimo para quem pode, para quem tem tempo, para quem gosta. Mas para muitas pessoas não dá para ir à academia, não dá para ter um personal trainer, não dá para você ter um ritmo desse. Então a gente faz como dá para fazer. E outra coisa, atividade física não é limpar a casa, não é lavar roupa, não é cuidar das crianças. Limpar a casa é uma prática cotidiana. O que você precisa é uma prática física contínua, equilibrada e que seja frequente. Então andar de bicicleta, fazer hidroginástica, fazer uma caminhada, são todas atividades que você pode desenvolver com muita facilidade e vai melhorar muito a questão do seu peso. Ainda nós temos um problema gravíssimo na nossa sociedade hoje, que é a alimentação industrializada, hiperprocessada, quimicamente produzida. É um processo cada vez mais nocivo para o nosso organismo. E se você olhar os gráficos, você vai perceber que quanto mais a gente consome alimentação industrial, química, sintética, hiperprocessada, mais as taxas de câncer no mundo têm crescido. Mais as taxas de doenças cardiovasculares têm crescido. Ou seja, a nossa alimentação é uma das chaves da nossa saúde. E a sociedade está negligenciando a sua alimentação todos os dias. Comer mais verduras, comer mais legumes, comer vegetais frescos, consumir frutas, né? Reduzir a gordura saturada. Mas saturada é boa, saturada é ruim, saturada isso, saturada aquilo. Não importa, tudo em excesso é ruim. E a gordura saturada é uma das gorduras que vai se acumular no seu organismo. Então é importante a gente ter uma boa medida da nossa alimentação, fazer uma reflexão na nossa alimentação. Hoje a gente tem criança de 8, 9 anos que é hipertensa, que é obesa, que tem gastrite. Tudo isso em função do quê? Em função da sua alimentação. A obesidade, a criança não nasce com obesidade, nós tornamos as crianças obesas. A criança não nasce hipertensa, nós tornamos as crianças hipertensas. E aí aos 30 anos essa criança está tomando uma carga de medicamentos imensa, está fazendo terapia, e está tentando emagrecer, e está pensando em lipoaspiração, e está querendo fazer cirurgia bariátrica. Todos procedimentos totalmente desnecessários. Se nós conduzirmos a alimentação dos nossos filhos, a nossa própria alimentação, de uma maneira consciente, inteligente e saudável. Dessa forma, a minha sugestão é: retire da sua alimentação tudo que tem gordura vegetal hidrogenada. Se você olhar no rótulo e tiver escrito gordura vegetal, retire da sua alimentação. Pode ser bolo, biscoito, pão, o que for. Doces, salgados, o que tiver na sua alimentação. Quando você olhar no rótulo e tiver lá nos ingredientes gordura vegetal, retire da sua alimentação. Essa gordura vegetal é gordura vegetal hidrogenada. E ela é uma gordura tóxica para o nosso organismo e a gente vai falar um pouco mais sobre ela no nosso módulo de alimentação. Outro veneno que precisa ser tirado da alimentação é o glutamato monossódico. O glutamato monossódico ele força os nossos rins,
Ele facilita a produção de pedras nos rins, porque tem uma alta carga de sódio. Esse sódio faz uma troca com cálcio nos rins e o cálcio se acumula formando as pedras. Além disso, o glutamato monossódico sobe a pressão arterial, ou seja, facilita a ideia de você ser hipertenso e até doenças cardiovasculares como arteriosclerose. E no cérebro ele facilita você ter, ele acelera processos como, por exemplo, Alzheimer. Por quê? O glutamato é um neurotransmissor que está no cérebro. Quando você come glutamato demais, por que fica tão gostosa a comida? Porque o cérebro é hiperestimulado pelo glutamato. E você tem uma sensação gustativa muito mais intensa. Por isso o sabor fica muito mais intenso quando você usa glutamato monossódico. O problema é que esse estímulo do cérebro causa um efeito chamado estresse oxidativo, que leva à morte dos neurônios. Então você vai estressando, você vai superutilizando os seus neurônios até que chega um momento de colapso e eles morrem. Então é importante a gente retirar da alimentação dos nossos filhos, dos nossos pais idosos, da nossa alimentação, retirar o glutamato monossódico, que está presente na maioria dos alimentos industrializados e hiperprocessados. Então isso é uma questão importantíssima para a gente observar. Ainda outras questões, como por exemplo o consumo de glucose de milho, o consumo de adoçantes sintéticos, né, que são terríveis para o organismo, muitos deles já associados com demência, muitos deles já associados com câncer e com outros problemas de saúde. Então tudo isso precisa ser, é uma reflexão que você precisa fazer na sua casa, com a sua família, e começar a retirar isso, começar a se alimentar daquilo que traz saúde, que traz vida para o nosso organismo. São os vegetais frescos, vivos, sabe? É aquilo que você plantou na sua horta, é consumir castanhas, consumir nozes, é você consumir um material que é saudável, que traz vida, então uma concepção de vida para o seu organismo. E não de alguma coisa que é totalmente industrializada, sintética, que nem existe na natureza. Se a gente fizer algumas dessas mudanças, a gente melhora a nossa saúde, melhora a saúde dos nossos filhos e reduz significativamente a chance de ter obesidade. Mas a questão não para por aí. Outro fator que tem interferido demais na questão da obesidade é o estresse. A alta carga de estresse, de autoexigência das pessoas, sabe, colocar metas muito absurdas para a própria vida, isso cria frustrações, isso cria autoexigência demais, a pessoa começa a se esforçar demais para coisas que não tem muito sentido na vida dela. Esse estresse absurdo que a sociedade vive hoje, no trabalho, na rotina, na vida, em casa, isso leva a um estado de ansiedade muito grande. E esse estado de ansiedade causa dislipidemia, ou seja, você come demais e você vai acabar escolhendo para comer açúcares e gorduras. Se você prestar atenção, quando você está ansioso, você come açúcares e gorduras. E que é isso que traz uma sensação de prazer e de bem-estar para o seu cérebro. E açúcares e gorduras vão virar gordura no seu organismo, vão ser armazenados aí na forma de capas de gordura no seu organismo. Então, controlar a ansiedade, controlar o estresse, o nervosismo, isso é extremamente importante, né? E aí a gente vai ver isso associado com outros fatores que são gatilhos que as pessoas usam para tentar fugir desse estresse e dessa ansiedade, que é o tabagismo, o excesso do consumo de fumo. Isso causa obesidade, isso é uma causa de obesidade, porque as 5.600 substâncias tóxicas e cancerígenas presentes no cigarro também aumentam o nosso índice de gordura corporal e atrapalham nossos processos metabólicos. E o álcool, que ao chegar no fígado, causa um descontrole do fígado, e o fígado é o produtor do nosso colesterol. Então há um desequilíbrio na produção de colesterol do fígado, e o álcool também contribui muito para a gente ter uma elevação da gordura corporal, aí, da obesidade e todos os problemas que estão associados com esse tema. De verdade, levar a vida que as pessoas têm levado hoje não me parece uma atitude inteligente. Porque esse aumento de peso, esse excesso de estresse, essa falta de água, essa irregularidade alimentar, todos esses fatores juntos têm feito as pessoas sofrerem com problemas de desgaste nos joelhos, na bacia, na coluna, né? O sobrepeso causando hipertensão arterial, diabetes, o risco da arteriosclerose, de ter um AVC, de ter um infarto, as varizes, os problemas intestinais, a gastrite, o mau funcionamento do fígado, o mau funcionamento dos rins, o mau funcionamento do cérebro, tudo isso ligado com esses hábitos de vida, com a obesidade. Então não me parece nada inteligente a gente agir como peixe.
e morrer pela boca. Então é importante todas essas informações, você fazer uma reflexão, sentar com a sua família e fazer uma reflexão. O que a gente pode mudar para ser mais saudável? O que a gente pode mudar para ser mais feliz? Porque quando a gente deixa as doenças de lado, deixa os problemas de saúde de lado, a gente verdadeiramente tem tempo de ser feliz. Então é sempre tempo de mudar. E eu convido você a fazer essa reflexão sobre os seus hábitos de vida e propor uma grande mudança na sua casa também. Agora vamos imaginar que você já está obeso ou que você está ajudando uma pessoa que já é obesa, né? Você pode auxiliar as pessoas, a pessoa está com sobrepeso, você faz algumas observações, fez a anamnese dela, faça algumas observações sobre os hábitos alimentares dela, hábito de vida, isso é extremamente importante. Você está se sentindo um pouco mais pesado, mais acima do peso, então faça as suas reflexões e tudo mais. Mas vamos imaginar que você já está aí com um índice de massa corporal que te coloca na casa da obesidade. Ou que você está tratando alguém que já está na casa da obesidade. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que não existe milagre no emagrecimento. Você vai encontrar muitas dietas fantásticas por aí, milagrosas. Emagreci 20 quilos em uma semana. Isso é até perigoso, o organismo pode entrar em colapso. Então não é nem saudável emagrecer 20 quilos numa semana. Isso é um risco maior ainda para a sua saúde do que se manter obeso e emagrecer paulatinamente. Então é preciso tomar muito cuidado com as promessas milagrosas que existem por aí, porque nem toda dieta se adequa com o seu perfil. Nem toda dieta tem a ver com o seu peso, a sua altura, a sua demanda de energia, com as suas atividades físicas. A dieta que funcionou para uma pessoa não necessariamente funciona para outra. Uma dieta que foi excelente para uma pessoa não necessariamente é saudável para outra. E tem pessoas que olham o resultado de um terceiro, que viu no Facebook, que viu no YouTube, que viu em algum lugar, e começa a colocar aquilo em prática na vida dela como se fosse o ideal para ela também. E não necessariamente é. E isso pode gerar problemas muito graves de saúde por estar fazendo uma dieta que não é adequada para o seu perfil. De verdade, para você conseguir bons resultados no emagrecimento, você precisa de muita força de vontade, de muita perseverança, de muito trabalho ali, de muita dedicação para conseguir fazer isso. Sabe por quê? O seu cérebro vai tentar sempre te enganar. Sempre. E parece que quando você decidiu começar a dieta, aí começam a aparecer festas, comilanças, parece que você passa pelas lojas e tudo é mais gostoso, tudo dá vontade de comer, dá uma ansiedade terrível de querer comer as coisas. Por que isso acontece? Como eu falei, o seu cérebro ele tenta criar reservas. É um instinto de autopreservação dele. Ele quer criar reservas, caso aconteça um cataclisma, você tem energia suficiente para sobreviver durante algum tempo. Isso o seu cérebro faz sozinho. Quando você está obeso, vamos dizer que a sua taxa metabólica basal era de consumir 2.500 calorias. Mas você consumiu 4.000 calorias por dia durante anos e por isso você está obeso. O seu cérebro se acostumou a 4.000 calorias por dia. 4.000. Quando você for no seu nutricionista e ele falar, olha, nós vamos baixar para 2.000 calorias por dia para você começar a queimar o excesso, o seu cérebro vai ficar desesperado. Ele vai falar, meu Deus, nós vamos morrer de fome. Vai faltar comida, vai faltar reserva, vai faltar energia. O que ele faz com você? Libera um monte de neurotransmissores, um monte de hormônios no seu organismo que te aumentam a fome, que te aumentam o apetite, que te faz querer comer mais, que te dá desejo de comer, que te faz salivar, que enche de suco gástrico o seu estômago para que você queira comer. E por isso, para muitas pessoas, é extremamente difícil emagrecer. Porque você tem que vencer você mesmo. Você tem que olhar ao seu redor, toda a oferta que o mundo faz de comidas extraordinárias, tem que vencer o seu corpo que está dizendo para você, vai comer, come mais, mas a sua consciência, a sua razão tem que prevalecer nesse momento. E você tem que dizer, não, eu não posso, eu não devo e eu vou fazer a dieta. Quando a pessoa consegue passar esse limiar, aí sim ela consegue o emagrecimento. Você vê as pessoas que fazem cirurgia bariátrica. A pessoa vai lá, grampeia o estômago, tira um pedaço do estômago, desvia o estômago, faz... É terrível o que a pessoa faz. Aí a pessoa passa tempos e tempos com problema de não conseguir se alimentar, de ter um desejo de se alimentar e não conseguir. E a pessoa começa a forçar aquilo, a pessoa começa a fazer... E aí você vê que depois de 6 meses a pessoa está de novo com sobrepeso. A pessoa emagrece rapidamente porque não entra comida no sistema
e depois ela começa a engordar de novo, porque o cérebro dela vai encontrar caminhos para ela engordar. E se ela não mudar o ritmo de atividade física, de consumo de água, entrar na dieta certinha e tudo mais, vai voltar todo o peso que ela tinha anteriormente. Então é muito comum a gente ver isso acontecer. E é uma cilada do próprio cérebro. As pessoas querem milagres. Quando a pessoa vai para a cirurgia bariátrica, ela quer um milagre. Quando a pessoa vai fazer uma dieta extraordinária, fantástica, fenomenal, incrível, ela quer um milagre. Mas esses milagres não existem. O que existe é trabalho, você querer mudar, uma força de vontade grande para que você supere todos esses obstáculos e consiga chegar nesse caminho. Se o obeso não é você, você precisa dizer isso para a pessoa que você está tratando. Porque se você não disser isso para ela, talvez ela não desperte a consciência para a gravidade do que ela está fazendo com o próprio corpo. Uma dica muito importante que eu posso dar para você também, que quer emagrecer, ou para uma pessoa que precisa emagrecer, se você for dar para ela essa dica, é o acompanhamento médico. Então a gente falou do acompanhamento nutricionista no controle da alimentação, né? Estabelecendo uma dieta adequada para essa pessoa. Ela vai fazer práticas físicas, se ela estiver muito obesa, se ela estiver com um peso muito grande, é arriscado certas atividades físicas. Ela precisa de acompanhamento de um profissional, seja um fisioterapeuta, seja um profissional de educação física, mas que faça o acompanhamento de exercícios adequados para o peso dela, para a estrutura dela, para que não hajam lesões. Porque é muito fácil uma pessoa que tem 150 quilos, 180 quilos, ter uma lesão de ligamento, uma lesão na articulação, uma lesão na coluna, por estar fazendo exercícios físicos não adequados ao seu perfil. E ainda é importante ter o acompanhamento de um cardiologista, porque esse excesso de peso causa um excesso de esforço do coração e às vezes o coração já está tomado de gordura também, em volta do coração já está cheio de gordura. E aí é um esforço muito grande para o coração certas práticas. Então é importante ter o acompanhamento de um cardiologista e ver se está tudo bem com o coração da pessoa para que ela possa entrar nas práticas físicas. E para ajudar a emagrecer ainda, é importante o controle com um endocrinologista, um médico que vai cuidar das glândulas e dos hormônios para verificar questões como diabetes, que podem estar interferindo, como hipotireoidismo, que pode estar interferindo, e muitos outros problemas associados com os nossos hormônios e com as nossas glândulas. Esses acompanhamentos são necessários para que todo o processo seja seguro e alcance os resultados desejados. E agora? Você deve estar pensando, será que eu estou no meu peso ideal? Será que eu estou acima do peso? Será que eu sou obeso? Como é que eu vou saber se no meu caso se está tudo bem ou não? Ou como é que eu vou saber avaliar uma pessoa se ela está com sobrepeso ou não, ou se ela está obesa ou não? Bom, segundo a Organização Mundial de Saúde, uma primeira avaliação que pode ser feita, que é um indicativo de obesidade ou não, é o índice de massa corporal. É um cálculo muito simples que a gente pode fazer em casa mesmo, para identificar o nosso índice de massa corporal e através da tabela do IMC a gente consegue saber em que faixa que nós estamos, abaixo do peso, no peso normal, acima do peso ou em estado de obesidade. Então vamos acompanhar comigo o cálculo do IMC. Eu vou dar um exemplo para você de uma pessoa que tem 75 quilos de peso e ela tem 1,70 m de altura. Para você chegar ao cálculo do IMC, você vai multiplicar a altura dela pela própria altura. Ou seja, se ela tem 1,70 m de altura, você vai multiplicar 1,7 por 1,7. O resultado dessa multiplicação é 2,89. No segundo passo do cálculo do IMC, você vai pegar o peso dessa pessoa e dividir pelo valor que você encontrou da altura vezes a altura, que no nosso caso é 2,89. Então, dividindo 75 quilos por 2,89, nós chegamos ao valor de 25,95. Esse é o IMC dessa pessoa que nós estamos calculando, 25,95. Agora vamos à tabela do IMC. Se eu observar a tabela, eu tenho lá que é considerado magreza ou estar abaixo do peso, valores abaixo de 18,5. Então, se o seu IMC é abaixo de 18,5, nós temos o estado de magreza ou de estar abaixo do peso. O peso normal é considerado, na maioria das pessoas, de modo geral, é considerado entre 18,5 e 24,9.
Se o seu IMC deu 18,5 até 24,9, então você está no seu peso normal e não precisa se preocupar. O caso do sobrepeso, ele é dado em valores entre 24,9 até 30. Ou seja, entre 24,9 e 30, se o seu IMC deu entre esses valores, você está com sobrepeso, ou seja, está acima do peso normal, e aí já é legal tomar algumas precauções para controlar o seu peso. Por fim, o estado de obesidade, ele é dado em valores acima de 30. Então, se o seu IMC deu acima de 30, você está já obeso. E aí, os cuidados têm que ser muito mais críticos. No caso do nosso exemplo, o IMC da pessoa que tem 1,70 m e 75 kg é 25,95. E a faixa em que ela se enquadra é a de sobrepeso, que está entre 24,9 e 30. Então essa pessoa hipotética que nós calculamos está com sobrepeso, certo? Agora, a partir dessas informações, você pode calcular o seu IMC e verificar se está no peso ideal, acima do peso, abaixo do peso ou se está obeso. Mas e aí, dá para emagrecer usando plantas medicinais? Seja no caso de obesidade, de sobrepeso, precisa perder um pouco só, dá para emagrecer com plantas medicinais? As plantas são ótimos auxiliares no emagrecimento, têm excelente resultado, mas, como eu já disse, não tem milagre. Ou a pessoa faz uma reflexão sobre seus hábitos de vida, sobre a sua alimentação, sua carga de trabalho, seu estresse, suas práticas físicas, ou não adianta, não tem dieta paleolítica, dieta hiperproteica, dieta low carb, dieta líquida, dieta das estrelas de Hollywood, dieta cetogênica, dieta intermitente, não tem, entendeu? Nada disso vai funcionar se todo o contexto da pessoa não estiver de acordo com o que ela precisa fazer. Então é importante toda a reflexão, e aí sim, olha, estou consciente, estou mudando, vou usar as plantas medicinais, elas vão ajudar sim no controle do colesterol, como nós vimos na aula de colesterol, nós temos muitas plantas que ajudam a controlar os níveis de colesterol e triglicerídeos, e tem também outras ações que a gente pode encontrar que são muito benéficas, como por exemplo controlar a pressão arterial, como melhorar a questão da arteriosclerose, como você também melhorar a questão do estômago, funcionamento do fígado. Tudo isso existem plantas que vão te ajudar em todos esses sentidos, certo? O que eu quero apresentar para vocês aqui? Um conjunto de plantas que vai ajudar na redução do seu processo de absorção de carboidratos e de gorduras. Já que são os carboidratos, as gorduras que entram no sistema e que vão causar essa sobrecarga, nós vamos ver plantas que vão ajudar a reduzir a absorção natural do seu organismo desses elementos que estão na sua alimentação. Isso não quer dizer que você pode comer descontroladamente tudo. Isso quer dizer que essas plantas vão reduzir uma parte daquilo que você consome na alimentação, vai reduzir a entrada disso no sistema. Tá? Mas é uma parte do tratamento. Como eu disse, consumir água, mudar a alimentação, utilizar plantas que ajudam o fígado a funcionar, usar plantas que ajudam o intestino a funcionar, controlar a pressão arterial, controlar a diabetes, melhorar o estado da sua circulação, tudo isso faz parte do contexto do emagrecimento saudável. Então, quando você for indicar para alguém um tratamento, não adianta você falar assim, ó, usa essa planta que ela reduz a absorção de gordura, ou usa essa planta porque ela reduz a absorção de carboidratos. É um contexto de mudanças, você precisa estar consciente disso, seja para você ou para qualquer outra pessoa, você precisa estar consciente disso. Antes de falar das plantas medicinais, eu vou deixar um conjunto de dicas aqui para vocês que podem também ajudar nas orientações que vocês vão fazer e nos tratamentos com vocês mesmos, com a família de vocês. O primeiro deles é aumentar o consumo de fibra. É extremamente importante o consumo de fibra na alimentação. Onde estão as fibras? Nos vegetais. Os vegetais são ricos em fibra. E essas fibras têm dois tipos, as fibras solúveis, que são aquelas que se dissolvem em água, que normalmente se manifestam na forma de gel, né? Então, o gel da chia, o gel da linhaça, o gel do Ora Pronobis, o gel da Beldroega, tudo isso que forma gel, que forma mucilagem, é uma fibra solúvel. E a gente tem as fibras que são insolúveis, que são aquelas fibras que não se dissolvem na água e que do jeito que você consumiu elas não vão ser digeridas e normalmente vão sair com as fezes. Qual é a vantagem de consumir as fibras? Elas vão aumentar o volume das suas fezes,
elas vão aumentar a umidade das suas fezes, isso melhora muito o trânsito intestinal, o funcionamento do seu intestino. Elas absorvem na sua estrutura gorduras, absorvem na sua estrutura açúcares e por isso elas também reduzem o aporte desses nutrientes na corrente sanguínea. Então você consome eles, as fibras se ligam a uma parte deles e evitam que eles entrem na corrente sanguínea. É muito comum você ver pessoas utilizando, por exemplo, a aveia ou a pectina do maracujá. A aveia é uma fibra insolúvel, a pectina do maracujá é uma fibra solúvel. E você utilizando isso, você melhora questões de colesterol, de diabetes, de hipertensão e da gordura também, né? Da absorção de gorduras e açúcares pelo seu organismo. Fibras é importantíssimo para aquele que está tentando emagrecer. Um fator muito importante com relação às fibras também é que elas causam uma saciedade maior. Você se sente mais satisfeito. Então, por exemplo, uma dica aqui. Se você antes do almoço, é a comida que você mais gosta na sua vida, mas antes do almoço você come uma laranja com bagaço e tudo. Você descasca a laranja, tira a casca, tira a parte branca e come uma laranja antes do almoço. Ela vai permanecer certo tempo no seu estômago, te causando sensação de saciedade. Quando você for fazer seu prato ou você for se alimentar, você vai consumir muito menos. Por quê? Porque essa fibra está no seu estômago, está em processo de digestão. Isso pode acontecer com uma banana, isso pode acontecer com vários produtos que vão. Uma fruta, simplesmente uma fruta. Você consome uma fruta antes da alimentação e ela reduz a sua fome, reduz a sua compulsão alimentar e você come muito menos durante o almoço. Isso é muito legal. Quando você for fazer, você já teve essa experiência no supermercado. Você for no supermercado com fome, você compra coisas que não precisa comprar. Se você vai no supermercado depois do almoço ou depois do jantar, saciado, você compra muito menos. E na hora de fazer o seu prato na cozinha, é a mesma coisa. Se você for lá morrendo de fome, desesperado por comer, você vai fazer um prato muito maior. Se você for para lá já parcialmente saciado, você vai consumir muito menos. Então vale a pena você comer uma fruta, tomar um copo d'água e depois partir para a sua alimentação. Por fim, eu quero te mostrar quais são as plantas de ação inibitória das enzimas digestivas. Caramba, Daniel, o que significa inibição de enzimas digestivas? Bom, significa o seguinte, quando você come, vou dar o exemplo do carboidrato, você come o carboidrato, ele entra, vai ser digerido por uma enzima na sua saliva chamada de amilase salivar. Ela já começa a quebrar os carboidratos na boca. Você digere isso e vai para o estômago. Lá tem vários ácidos, várias enzimas que também vão passar por esse processo para fazer esses carboidratos se quebrarem em formas menores. A gente precisa chegar na glicose, que é a menor de todas. Aí vai para o seu duodeno, lá ele recebe a glucosidase, a amilase pancreática, ela vai recebendo isso lá e vai quebrando cada vez mais esses açúcares. Quando chega no intestino, já tem a glicose. Agora vamos falar das plantas medicinais, como elas podem efetivamente ajudar no processo de emagrecimento. E as plantas que eu vou indicar para vocês aqui, como eu já falei, no curso vocês têm plantas para controlar o colesterol, para controlar a diabetes, para controlar a hipertensão, para melhorar a aterosclerose, para todos os sentidos vocês têm plantas. Então, em cada aula dessas, existe uma pequena chave já para você juntar para resolver esse problema. Agora, o que eu vou te passar aqui são plantas inibidoras de enzimas digestivas. O que isso significa? Quando você consome alimentos, eles precisam ser quebrados em formas simples para poderem ser absorvidos pela corrente sanguínea. Um exemplo disso são os carboidratos. Você consome amido, por exemplo, você comeu pão. Pão é feito de amido. O amido não pode ser absorvido pelo nosso intestino, porque é uma molécula muito grande. Então o que acontece? Já na boca você tem a amilase salivar que vai quebrando esse amido. Depois você vai descendo, né, vai passar pelo tubo digestivo, vai chegar no estômago. No estômago ele vai receber outras enzimas digestivas que vai quebrar ainda mais esse processo, né? Todo o carboidrato vai sendo quebrado. O amido passa, então ele vai para, já numa forma mais simplificada, ele vai para o duodeno, onde ele vai receber a amilase pancreática e vai receber a glucosidase. Essas duas enzimas quebram os açúcares até a forma mais simples deles, que é a glicose. Quando se transformou em glicose, aí sim esse carboidrato pode ser absorvido pela parede do intestino. Isso acontece com o carboidrato, acontece com as gorduras, que nós temos a lipase pancreática quebrando as gorduras, e nós temos também com as proteínas. Então você tem
várias enzimas atuando ao mesmo tempo, digerindo tudo aquilo que foi produzido, que foi consumido na alimentação. Se a gente inibe parte da ação dessas enzimas, então a gente tem uma facilidade aí no processo de emagrecimento. Se eu vou inibir a ação da amilase e da glucosidase, eu vou quebrar menos carboidrato, por consequência, eu vou absorver menos carboidrato. Se eu reduzir a lipase pancreática, a atividade da lipase pancreática, eu vou também reduzir a quebra das gorduras e vou dificultar a absorção delas pela corrente sanguínea. Isso reduz o aporte, a entrada desse material no nosso sistema. Não quer dizer que você pode consumir livremente todas essas substâncias agora. Então eu estou inibindo a lipase, estou inibindo a amilase, a glucosidase e todas as outras enzimas, então agora eu posso comer quanto eu quiser. De jeito nenhum, porque elas não inibem 100%, nem podem inibir 100%. Existem inibições bastante intensas, algumas chegam a valores bem altos de inibição. Mas, em todos os casos, você precisa moderar a sua alimentação, porque senão quando você parar de usar as plantas que inibem as enzimas, automaticamente você volta a engordar. Então também não adianta só as enzimas que inibem, não adianta tomar só as plantas que inibem as enzimas. Faça todo o processo de mudança da sua vida, use as plantas benéficas para o colesterol, para a diabetes, para a hipertensão, para a ansiedade e os inibidores das enzimas digestivas. Então agora eu vou mostrar para vocês um grande conjunto de plantas que tem uma capacidade excelente em inibir as enzimas digestivas. Acerola, Malpighiae emarginata. A acerola é uma planta bastante comum, uma fruta, bastante comum no Brasil. Em muitos lugares se planta muita acerola, quintais, jardins, sítios, calçadas. E a farinha produzida com o bagaço da acerola, ou seja, o resíduo de casca dela e de semente dela, que não foi utilizado na produção de sucos, por exemplo. Esse bagaço que sobra, ele é seco e transformado em pó. E esse pó do bagaço da acerola, ele é capaz de inibir parcialmente várias enzimas digestivas, como é o caso da lipase, que digere gorduras, a glucosidase, a amilase, que digerem carboidratos, e a tripsina, que digere proteínas. Então ela reduz a digestão de todas essas substâncias e reduz também a sua absorção pelo intestino. Tríbulos terrestres. O tríbulos é uma planta muito utilizada por pessoas com problema de impotência sexual, com problemas de ejaculação precoce e pessoas que querem hipertrofia muscular. Mas o tríbulos tem muitas funções medicinais. Entre elas, por exemplo, no controle da glicemia, ele demonstrou uma atividade inibitória da ação da amilase e da glucosidase no sistema digestivo. Então ele reduz a absorção de açúcares e evita a hiperglicemia pós-prandial. Então, para evitar a absorção de carboidratos, tríbulos terrestres é uma boa opção. Anis, Pimpinella anisum, que a gente também chama de erva doce. Então, o extrato das sementes de erva doce foram testadas na Índia e mostraram a capacidade de inibir a absorção das enzimas amilase e glucosidase em até 94%. Ou seja, essas duas enzimas praticamente deixam de funcionar quando você está tomando o extrato ou o chá do anis. Então é muito interessante a ação dele na redução da absorção de açúcares, o que ajuda muito a quem quer emagrecer. Então ela vai reduzir a quebra de amidos e outros açúcares complexos, impedindo a elevação da taxa de glicose na corrente sanguínea e impedindo que esse açúcar venha a se tornar gorduras em algum momento. Pimenta de cheiro, Capsicum chinense. A pimenta de cheiro, a pimenta é utilizada na alimentação mesmo, né? A gente usa como condimento na alimentação. Ela tem uma capacidade em inibir enzimas como a amilase e glucosidase. Ela impede, então, como as outras plantas que a gente indicou, a quebra e a absorção dos açúcares pelo organismo. A pimenta de cheiro você pode simplesmente consumir na alimentação e você já está reduzindo a absorção de gorduras da sua refeição. Laranja, Citrus sinensis. E eu estou falando da laranja convencional, laranja comum que você encontra no supermercado. O extrato das cascas de laranja são eficientes em inibir a ação das enzimas amilase e glucosidase, que são essas que quebram os carboidratos. Então ela vai evitar esse excesso de absorção de açúcares pelo processo digestivo. Você pode tomar um chá de casca de laranja antes das refeições, isso vai ser bastante interessante. Alface, Lactuca sativa. A lactuca xantina, que é uma substância que é encontrada nas folhas do alface, ela demonstrou a capacidade de inibir a ação da amilase e da glucosidase,
que são duas das enzimas digestivas responsáveis pela quebra de açúcares durante a digestão e reduziu a hiperglicemia pós-prandial. Ou seja, simplesmente consumir alface na sua alimentação já reduz a absorção de carboidratos. E o uso do chá do alface pode ser também uma alternativa para aquelas pessoas que não gostam de comer alface. Picão preto, Bidens pilosa ou Bidens alba. E é aquele carrapicho picão que gruda na gente, também chamado de carrapicho agulha. Fica uma agulhinha preta grudada na barra da calça da gente. E as folhas, os ramos novos do picão preto, têm a capacidade de redução de até 50% da ação da glucosidase, que é uma das enzimas responsáveis pela quebra de açúcares na digestão. Lembrando que o picão preto pode ser utilizado inclusive na alimentação como verdura não convencional. Primavera, Bougainvillea glabra ou Bougainvillea spectabilis. Essa planta, que é muito utilizada na arborização, né, na decoração de jardins, é uma planta ornamental muito bonita, muito frondosa e muito comum em todos os lugares. O que a gente tem dessa planta? O chá das folhas dela, utilizado pelo período de 21 dias, foi capaz de reduzir a glicose sanguínea nos animais do teste. Aumentou o armazenamento de glicose no fígado e nos músculos e reduziu em mais de 50% a ação da glucosidase no intestino, reduzindo a absorção de açúcares. Então o chá das folhas da primavera pode ser bastante interessante no controle dos açúcares da alimentação, porque reduz, obviamente, a transformação desses açúcares em gordura. Uma observação sobre a primavera é que pessoas que têm algum tipo de anemia não devem utilizar as folhas da primavera. Uxi amarelo, Endopleura uxi. É uma árvore amazônica e a casca do tronco dela é utilizada medicinalmente para várias funções. A maioria das pessoas vai procurar o uxi amarelo por conta de infertilidade feminina, né, em associação com unha de gato e tudo mais, mas ele tem muitas outras propriedades medicinais. Nesse caso especificamente, ele tem a capacidade de inibir a lipase pancreática, que é a enzima que quebra gorduras da alimentação. E isso contribui muito para o controle da obesidade, porque não quebrando as gorduras, elas não serão absorvidas pelo organismo. Mutamba, Guazuma umifolia. O extrato alcoólico da mutamba foi testado, demonstrando excelente ação inibindo a lipase pancreática também. Ou seja, a mutamba, que é uma planta bastante reputada no Brasil para várias funções, o seu chá, o seu extrato alcoólico, a planta de modo geral, tem essa capacidade de inibir a absorção de gorduras da alimentação. Gengibre, Zingiber officinale. O gengibre, que é muito comum também na nossa alimentação, né? O pessoal usa muito para temperar alimentos, na culinária oriental muito utilizado, o Brasil faz muito quentão com o gengibre. O extrato aquoso do gengibre, né? Pode ser um chá de gengibre, tem a capacidade de aumentar a excreção de gorduras pelas fezes, o que significa também uma inibição das enzimas digestivas, porque se você não quebra as gorduras, elas saem nas fezes. E o resultado desse uso do gengibre foi muito próximo ao medicamento Xenical, que foi muito famoso pelo emagrecimento que ele causava. O problema é que ele causava uma diarreia gordurosa nas pessoas, o Xenical. E o gengibre não causa essa diarreia gordurosa, mas ele aumenta a excreção de gorduras pelas fezes, né? Ele é um inibidor da lipase pancreática também. O uso do extrato de gengibre por animais com uma dieta rica em gorduras, ou seja, o que era esperado? Que esses animais aumentassem o peso corporal, na verdade reduziu significativamente o ganho de peso dos animais. Então gengibre vale muito a pena utilizar. Murta de jardim, Murraia paniculata. Essa murta de jardim é muito utilizada no Brasil para fazer cerca viva e às vezes está nascendo aí no seu prédio, na sua casa, no seu condomínio e você não sabe disso. O extrato das folhas da murta de jardim conseguiu inibir mais de 25% da atividade da lipase pancreática, ou seja, inibiu significativamente a absorção de gorduras pelo intestino e aumentou as suas excreções pelas fezes. Erva-botão, Eclipta prostrata. Na inibição da tripsina, que é a enzima digestiva responsável pela quebra das proteínas da nossa alimentação, você que consome muita carne, muita proteína, né, vai precisar da tripsina. E na inibição dessa enzima, as vedelolactonas, que são princípios ativos da erva-botão, estão presentes em toda a estrutura da planta, eles causaram uma inibição potente da tripsina na digestão de proteínas, o que melhora também a questão do ganho de peso, porque se não está entrando proteína, o seu organismo vai ter que utilizar outras fontes de energia.
Batata doce, Ipomoea batatas. Estou falando da variedade roxa da batata, aquela que realmente é roxa, quando você corta ela por dentro ela parece beterraba. E a variedade roxa da batata doce causa uma redução da glicemia pós-prandial, que é a elevação da glicemia depois das refeições. E está muito relacionado com as antocianinas, que são substâncias ativas presentes nessa batata roxa. E elas inibem também as enzimas digestivas, principalmente ligado com a quebra de açúcares. Erva de Santa Luzia, Euphorbia hirta. Essa é uma planta muito comum que nasce em todos os lugares, nasce em jardins, em vasos, calçadas, terrenos baldios, hortas. E os extratos da erva de Santa Luzia foram capazes de inibir a ação da glucosidase, que é uma das enzimas envolvidas na quebra de açúcares na digestão, e por isso reduziu expressivamente a glicemia pós-prandial e auxilia muito no emagrecimento.